Seja muito bem-vindo a mais um Códigos da Mente. O programa, o talk show, onde você acaba sabendo mais sobre os nossos convidados, onde nós vamos fundo até a mente dele para trazer insights práticos que transformam a sua vida. E hoje, nosso convidado é alguém muito especial e relevante na área dele. Ele é alguém que decidiu que dor e lesão não é normal, não pode andar junto. Criou uma metodologia que hoje forma milhares, presta atenção, milhares de profissionais por todo o país. Simplesmente, mais de 1 milhão de pessoas seguem esse trabalho, transformando vidas de outras pessoas. E o mais interessante, isso aqui me chamou a atenção como professor e como acadêmico também, ele descobriu que o personal trainer mais competente tecnicamente da academia, às vezes, é o mais pobre, e isso não é por acaso. Eu vou ter que saber isso, e se você conhece alguém que é dessa área, se você é dessa área, fica aqui até o final. Você tem que ficar. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha, envia para ela, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, onde nós estaremos falando contigo. Estou em mais um Código da Mente, dessa vez com ele mesmo, Maurício Medeiros, criador da técnica de execução Emitor. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês, mostrar um pouquinho do que eu faço. Maurício, olha só, vamos começar trazendo insights para o pessoal de casa, que é o seguinte, você hoje é muito conhecido, você é relevância na sua área, tem notório saber, só que é o seguinte, como que era o Maurício, o personal trainer comum? Você já trabalhou de personal trainer, como que era antes de tudo isso? Minha história começa no futebol, né? Então, desde criança, eu jogo futebol e aquele sonho de ser jogador de futebol. Então eu joguei futsal, depois joguei futebol de campo, treinei muito tempo em clubes bons, não conseguia federar, ficava sempre ali na porta, quando conseguia federar ficava pouco tempo, aí já trocava treinador e por aí. Então o esforço ao esporte me trouxe algumas lesões. Então lá na frente o esporte me deu a faculdade de educação física, então eu fiz a faculdade porque na época eu jogava bem, né, para esse nível de futebol. E eu tive essa oportunidade de fazer faculdade com bolsa. Meus pais não tinham condições, então a minha história ela começa aqui. Quando eu me tornei personal trainer, a primeira pergunta que eu fiz foi: cadê a técnica disso aqui? Porque sempre, desde criança, eu fui aprendendo a técnica. Mas não é técnica o curso? Teoricamente sim, mas eu vou falar uma coisa aqui que é polêmica. Infelizmente, a musculação não tem na faculdade de educação física. Como assim? Não tem a matéria. Mas não é obrigatório. Algumas faculdades colocam, é optativo, né? Colocam ali. Antes se dava, tem a matéria biomecânica, mas biomecânica, não é biomecânica da musculação, é biomecânica, então biomecânica da corrida, da natação, do corpo humano. Mas o corpo humano ele tem que se adaptar ao esporte, que é a especificidade. Então, por essa lacuna, eu me sentia diferente, mas eu não conseguia me destacar por ser comum. Então, por que é comum? Porque todo mundo que se forma em educação física, e eu falo isso nos treinamentos, se você é formado em educação física, ou se você vai se formar, a faculdade de educação física, ela te dá o direito de dar aula, mas ela não te torna especialista em nada. Uau! Entende? Então, você tem lá, você vai pagar o conselho, e o conselho te autoriza a fazer o que você quiser, desde que você fez a faculdade, registrou, tá pago, tá em dia, sem problema nenhum. Você pode fazer a atrocidade que você quiser, porque você sai da faculdade sem base nenhuma. Então a Emitor, que é a técnica de execução, o intuito é ser a base que a faculdade não te deu. Uau, interessantíssimo. Então você já nasce com uma perspectiva de simplesmente mudar o cenário profissional. E aí eu quero entender o seguinte, vamos puxar lá de dentro então da mente. Teve um momento específico, seja uma situação, um problema, uma vergonha profissional, assim, que foi o estopim para você falar assim, Maurício, olha, do jeito que a categoria ensina hoje, não dá mais, tá errado, não pode ser assim. Teve um momento, uma situação? Tiveram vários momentos, mas o primeiro e o principal é: como é que eu faço musculação, eu, Maurício, que tenho condromalácia no joelho esquerdo, piso, né? Porque tudo começa pelo pé. Tudo começa pelo pé. Pelo tipo de pisada, pela função do pé. Então eu tenho pisada supinada. Eu tenho a perna arqueada, igual perna de cowboy.
adquiri uma condromalácia no joelho esquerdo. O corpo, ele trabalha cruzado. Então, quando você tem uma lesão no tornozelo, joelho, quadril do lado esquerdo, você vai ter um problema no ombro, na cintura escapular do lado direito. Interessante. Né? Porque o corpo trabalha numa situação de educação cruzada. Então, eu, pelo esforço do futebol, porque eu escutava muito e você tem que performar, você é muito novo, aí você acaba querendo treinar mais. Você acha que treinar mais é treinar melhor. Isso não é uma verdade. Treinar mais não é treinar melhor. Tem que ser eficiente. E a gente não tinha base nenhuma. E aí eu acabei que eu estourei o meu quadril e eu tenho uma placa e 6 pinos, porque eu tive a pubalgia, bem característica de jogadores que têm grande explosão, como o Kaká, por exemplo. E eu coloquei uma placa e 6 pinos. E isso porque meu quadril movimentava muito, eu adquiri uma escoliose. Essa escoliose, pela educação cruzada, me deu síndrome do impacto no ombro direito. Então, como é que eu adaptava a musculação às minhas dores? E aí nasce a emitória. Então, qual que é o ponto de vergonha? Eu estudei, eu sabia que aquilo funcionava, eu falava e ninguém me entendia. Dos profissionais. Foi aí que eu falei, cara, vou formar. Aí todo mundo começava a tirar dúvida comigo. E eu falei, vou montar um curso do que eu tô falando. E aí foi nascendo a mTOR. mTOR é uma proteína intracelular responsável pelo crescimento da célula. E aí eu fiz um trocadilho com a mTOR e acabei que a internet me favoreceu, me mostrando para várias pessoas. Todo mundo que pesquisava a mTOR encontrava o Maurício Medeiros. Interessante, porque você pensa de forma disruptiva. Porém, quem pensa de forma disruptiva também muitas vezes paga o preço. E o que eu quero saber, assim, teve algum momento que alguém te chamou de arrogante, ou disse que o jeito que você fazia não estava certo, ou era mais um maluco na profissão? Teve cancelamento em algum momento? Então, eu passei a minha vida inteira de tentativa de atleta escutando as pessoas, dando muito ouvido ao que as pessoas falavam. E então, quando eu me formei em educação física, eu tomei uma decisão de não ouvir mais as pessoas e seguir o meu feeling, a minha mentalidade, mesmo começando meio que sozinho ali. Uau. Mas quando eu comecei a divulgar, eu falo dentro dos treinamentos. Em 2020, agora, Zabaleta e Corta e colaboradores, eles confirmaram, eles comprovaram a hipertrofia regional. O que é hipertrofia regional? Eu tenho um músculo e eu consigo hipertrofiar mais uma região do que outra, do mesmo músculo. Ok? Olha só. Gravou 2020. Quando eu comecei em 2014 a divulgar a mTOR, eu fui ridicularizado. Eu fui parar umas 2 páginas do Instagram. Uma página lá tinha 500 mil seguidores, colocaram um vídeo meu na frente de uma menina onde eu falava, olha, o joelho é estabilidade. Então eu sentei na frente da menina, inocentemente, na hora dela fazer um agachamento, para limitar o joelho dela. E fazer essa limitação. E alguém filmou de cima, e esse vídeo foi parar lá. E eu fui esculachado pelos próprios professores de educação física. Eu lembro que eu fiquei até altas horas da madrugada chorando muito. Mas eu tinha uma convicção, eu falava assim, cara, tudo que eu tô falando tá na literatura. Tudo que eu estou falando tá lá. Aí eu sempre perguntava, como que o meu irmão, o meu colega de profissão não sabe disso? Como que ele não sabe disso? E isso me deu um motor de querer ensinar. Falei assim, não, se ninguém ensinou e ninguém me ensinou, eu quero ser a pessoa que vai ensinar. Então essa foi, acho que, o ponto de mudança principal ali, entendeu? Na profissão. Eu ganhava dinheiro, mas eu via amigos meus passando muita dificuldade. Na realidade, desculpa falar, mas a grande maioria passando muita dificuldade, né? E algumas coisas que eu perdi no meio do caminho, na época, perdi namorada, porque você vai viajar, você dá aula de personal das 6 horas da manhã até 10 horas da noite, no final de semana você viaja para dar um treinamento para um grupo pequeno de professores, de profissionais que estão interessados em mudar, em ir para o próximo nível. Então, perdi. Também outra coisa foi ter filhos, né? Então, meu pai e minha mãe sempre quis ter um neto, meu irmão teve um tipo de câncer que ele não pode ter filho, então eu sou o único que pode ter filho. E minha mente me sabotou
porque eu pensava, como é que eu vou ter um filho tendo que trabalhar das 6 horas da manhã até 10 horas da noite, de segunda a sábado, e no final de semana ainda não dar aula para poder dar o treinamento, que era um curso que começou pequeno e hoje atinge realmente milhares de pessoas, assim, não só formados, estudantes de fisioterapia, estudantes de medicina e por aí vai. E não só no Brasil, em outros países também. E aí você fala muito de mentalidade. Esse é o ponto, mentalidade. Sim. Mas aí eu tô aqui, você que tá me ouvindo também, educação física, personal trainer, musculação. Onde entra mentalidade nisso? Por que mentalidade? Mentalidade vem, eu vou dar o exemplo, vou falar de mim para não falar de outras pessoas, né? Meu pai, ele tá com 80 anos de idade, né? Ele fez 80 anos agora no final, em dezembro do ano passado. E quando eu fui fazer educação física, meu irmão é advogado. Então, quando eu fui fazer educação física, eu falei para ele, pai, eu vou fazer educação física. Ele olhou para mim e falou assim, caramba, tem certeza? Aí eu falei assim, tenho. Aí ele falou assim, putz, mais um perdido no mundo. Como foi para você ouvir isso? Cara, no dia que eu me formei, eu peguei o tubo, canudo, e entreguei para ele e falei assim, tô aqui, eu não sou mais um perdido no mundo. Ficou uma marca no meu coração, mas isso foi muito bom, porque Deus não erra. Então, Deus me deu uma grande lição. Nem tudo que dá errado não quer dizer que não deu certo. É só você esperar um pouquinho e analisar. Hoje meu pai tem 80 anos, anda de bicicleta, dirige, faz tudo. Ele é monoocular devido a um acidente que ele sofreu de carro, não estava dirigindo, ele estava no passageiro. E vai estar no meu livro isso também, essa história, porque tudo começa da barriga da minha mãe, né? Então, a minha história. Fala mais. Então, assim, hoje o meu pai, ele tá, vamos supor, na fila de um supermercado, de um atacadão, assim, sabe? E aí tem uma pessoa segurando uma sacola, fazendo força, aí ele chega na pessoa e fala assim, ó, pesado, né? Tem que fazer musculação, né? Aí a pessoa tem, fala assim, mas você gosta de musculação? Se a pessoa falar que gosta, ele fala assim, então, você tem Instagram? Abre o Instagram aí. Então hoje eu sou motivo de orgulho, né? Então eu transformei uma dor em algo positivo. E aí vem a mentalidade. Eu sempre fui fã do Ayrton Senna, que para mim é uma das maiores mentes, de força mental mesmo. Então, nasci em Interlagos, do lado do autódromo, visitava muito lá, ia pegar fita, que depois das corridas, e fitas importadas, né, que a gente usava para colocar nos tênis, na chuteira, para grudar, né, que era o silver tape na época. E por aí vai. Então minha história sai dali e até esse momento, né, onde tem mais de 1 milhão de seguidores que curtem os vídeos, e o meu intuito ali é ensinar como executar os exercícios de forma eficiente, de forma correta e segura. Que fantástico. Execução de atividade física. E é verdade, porque você fala que sem técnica a lesão é certa. E tem muita gente que está assistindo a gente que com certeza já se lesionou, já se machucou. Mas na sua visão honesta, qual que seria, assim, não em números, mas uma porcentagem, uma amostragem de profissionais formados no Brasil hoje que realmente sabe executar correto o que ensina, ou tem muita gente ensinando errado? Eu não posso afirmar que está ensinando errado, porque eu falo essa frase aqui, ó. Então anota aí. Musculação é tão bom que até fazendo errado dá certo. Agora, pessoas não capacitadas a ensinar musculação, eu colocaria aí 80%. É mesmo? 80%. Humildemente falando, para gerar nível de consciência da pessoa falar, cara, será se eu estudei muito bem isso aqui? Será se eu me aprofundei nisso a ponto de uma pessoa me pagar, colocar a vida dela sobre o meu comando 1 hora, 2, 3, 4, 5 vezes por semana? Será se eu tô apto a fazer isso mesmo? Ou eu só peguei lá a faculdade, tenho um diploma, estudei um pouco de biomecânica e por aí vai, entendeu? Então assim, não sou o melhor, mas eu sou o que estou disponível a ensinar essa galera a fazer da forma mais eficiente possível. Agora, é interessante como que você preocupa muito com a questão da mulher, a saúde da mulher, treinamento da mulher. Inclusive, você tem um evento inteiro dedicado a elas. Sim. Qual foi a inspiração para isso? De onde veio isso?
ponto. Quando eu falo de saúde da mulher, né, eu falo muito de saúde articular, por causa de mim. E quando eu falo de saúde da mulher, eu tive uma grande amiga que sempre me procurava na academia para solucionar os problemas dela. Então ela tinha uma dor muito forte no joelho. E eu apliquei um protocolo chamado protocolo Talme, que eu desenvolvi como uma ferramenta de trabalho para os personagens fazerem grana, ganhar dinheiro, mas ajudando pessoas com resultados reais. E ali eu achei que era condromalácia, e ela reclamava de dores características, foi fazer exame. Enquanto isso a gente fez as manobras, e ela falava assim, olha, melhorou e melhorou muito, mas ainda não 100%. E eu falava, não é comum. E eu falei, ó, você precisa fazer exame de imagem, traz o exame de imagem para mim, busca um médico. E ela foi fazendo uma investigação. Conforme ela foi fazendo essa investigação, depois de talvez um longo período, 1 ano talvez, ela virou para mim e falou assim, professor, eu já sei o que eu tenho lipedema. Aí eu olhei e falei, lipedema? Lipedema. Tô te falando de 2017. Aí o que é lipedema? Vamos para estudar, porque o que me trouxe até aqui foi saber estudar a coisa certa. Então eu fui atrás para saber o que era o lipedema. E essa mesma pessoa, ela tinha um sonho de trabalhar na televisão, ela tinha contato com muitos artistas, jogadores de futebol. Ela era do meio artístico, assim, já, né? E ela conseguiu chegar a ser assistente de palco no SBT. Só que naquele momento ela já não estava mais conseguindo treinar de tanta dor. E a dor causada pelo lipedema, e não por uma lesão articular. Então tem mulheres que podem estar assistindo a gente agora que talvez tenham lipedema ou conhecem quem tem lipedema, sofrem com isso, sofrem com dor, e eles nem sabem, né? E a dor aí entra a dor emocional, que aí você consegue até aprofundar um pouco mais. Então vamos lá. Porque essa dor emocional dela é um acúmulo de gordura não funcional, anormal, que faz com que ela tenha vergonha, e aí ela envolve várias áreas da vida dela. Social, já não vou mais à praia, não quero ir à academia, porque se eu vou de calça, porque eu não quero que ninguém me veja. Envolve familiar, meu marido não me conheceu assim, então eu quero fazer amor com meu cônjuge, eu apago a luz, não tem mais o contato visual, não tem aquela entrega, e por aí vai. Então causam vários tipos de dores, que não são só as dores físicas, mas as dores emocionais. E essa menina, há um tempo atrás, ela foi o último estágio, você tentou todas as, porque o lipedema, ele foi caracterizado como doença em 2022, estou falando de 2017, 2018, 2019, 2020, e aí ela foi procurando o médico específico, que é o cirurgião vascular. Tem gente que acha que, por ser uma coisa estética, vai procurar ou um nutrólogo ou um endocrinologista e depois um dermatologista, mas na realidade o médico correto é o cirurgião vascular. Tem que ser vascular e tem que ser cirurgião. Então é um tipo de gordura que atrapalha na mobilidade, etc e tal. Então estava atrapalhando ela. E o último estágio de tratamento é a lipoaspiração. É você sugar essa gordura. E ela foi fazer essa lipoaspiração e sofreu 4 paradas cardíacas e veio a óbito, aos 30 anos de idade. E aí, em memória a ela, fiz contato com a mãe dela ainda muito abalada, não quis que eu divulgasse ainda o nome e tudo mais. Eu poderia falar, né, no off, mas publicamente, que era em memória dela. Por quê? Porque eu gostaria de ter criado, porque eu criei um método chamado método PPS, Protocolo de Perfusão Sanguínea. É uma ação fisiológica, é uma resposta fisiológica, que está ajudando inúmeras mulheres. Eu gostaria de ter ajudado ela, porque se eu tivesse ajudado, ela não teria ido para aquela sala de cirurgia. Então vem daí, então vem dessa dor que você passou, ela faleceu, você passou essa dor emocional, e aí hoje ajuda inúmeras mulheres aí. Sim. E aí eu lancei ele em 2023, então a primeira turma foi em 2023, atingi 180 mulheres personais, que atingem inúmeras outras mulheres. Eu já fiz mais de 25 edições. E aí, esse ano de 2026, eu decidi abrir para treinadores homens que treinam mulheres, presencialmente. Antes eu vendia só online. Ele também tem online, mas presencial agora pode treinador homem e treinador mulher, desde que eles treinem mulher, porque eu só vou falar sobre saúde da mulher. Então, como adaptar o ciclo menstrual à musculação, endometriose, adenomiose, menopausa,
lipedema, celulite, flacidez, diástase. Como é que eu faço, como é que eu adapto a musculação às síndromes, disfunções e particularidades da mulher? Em memória dessa grande amiga minha. Não sei se eu posso citar o nome, mas enfim. Fique à vontade para citar ou não, mas é interessante essa questão de como que tudo está interligado no nosso corpo, e você traz isso de uma forma muito didática. Agora eu quero falar para você de uma coisa meio polêmica que a gente observa, mas eu preciso entrar nesse assunto, que é o seguinte: muitas vezes, vale para todas as áreas, mas vou trazer para a área de personal, o personal trainer tecnicamente mais competente da academia, muitas vezes é o mais pobre também, ou que ganha menos. Enquanto, às vezes, um recém-formado com metade do conhecimento, mas que, sei lá, buscou um conhecimento adequado, penso eu, você vai me dizer, fatura mais e melhor. Mas por que é isso? Existe mesmo a impressão? Não, existe. Ó, primeiro, vou te dar 2 itens, né? A Faculdade de Educação Física, primeiro eu já te falei, né? Que não tem a matéria musculação, não é obrigatório. Tem faculdade que tem, muito poucas, mas a maioria nem tem aula de musculação. E quando tem, é só contando a história e falando assim, ó, supino é para peito, pulo é para costas. Não tem uma parte, um desenvolvimento técnico. Então, pensando em... Só para não perder o fio da meada, né? Dentro da Faculdade de Educação Física, não se estuda patologia e não se fala de venda. Então, o que adianta você ser bom se você não sabe vender? Uhum. E a venda, ela tá conectada diretamente à mentalidade. Por quê? Será se eu acredito que eu mereço ganhar bem? Então, eu sou personal trainer. Escutei do meu pai. Mais um perdido no mundo. Educação física não dá dinheiro. Profissão de vagabundo. Será se eu acredito que eu realmente possa construir uma academia de milhões sendo dono? Ou eu vou trabalhar para alguém que montou uma academia e eu sou só o operacional da coisa? Então, a mentalidade da venda, ela vem ao merecimento, a crença de merecimento. Então, por muito tempo eu também achei que eu não merecia, por isso que eu era comum. Até o momento que eu entendi que o que eu tinha valia muito e não abria mão mais de vender isso por um valor. Só que aí só eu ganhava bem e os outros não. E eu falava, cara, tecnicamente aquela pessoa é muito melhor do que eu. Pós-graduada em biomecânica, mestrado em biomecânica, né? Mas não sabia nem se comunicar e muito menos vender. E aí eu, entre outros, que sabíamos nos comunicar, mesmo eu tendo um destaque tecnicamente, ninguém sabia, talvez ninguém nem ainda entenda, até nos dias de hoje, eu tinha um resultado financeiro muito superior a eles. E eu falava, cara, não adianta você ser bom tecnicamente se ninguém te conhece. Você precisa aprender a se comunicar e acreditar que você é capaz e que você merece ganhar melhor. E buscar isso, não pelo dinheiro, porque a gente está ajudando as pessoas, mas é justo, né? A palavra de Deus diz que o homem trabalhador é justo receber um salário. Sim. Então, quem trabalha é justo receber por isso. Então, se é um trabalho que é moral, ético e dá resultado, por que você não oferece? Então, criar um método, né? Eu sou criador de métodos. Invencionista, talvez, como as pessoas falam, mas todos têm base científica, todos têm um porquê, um pra quê e um como. E o melhor de tudo é o resultado final, nas pessoas que são recuperadas esteticamente, né? Então, isso é uma coisa que todo mundo busca, a estética, mas de forma saudável. E isso atinge as outras áreas da vida dessa pessoa. Interessante. E tem isso nos seus treinamentos? Fala mais como que é um treinamento. Quem está assistindo a gente agora, esse vídeo vai ser compartilhado, vai chegar em profissionais de educação física. Como que é? Cheguei no evento do Maurício, como que funciona? Você fala de mentalidade? Como eu tenho 3 eventos. O que eu rodo o Brasil e o mundo, graças a Deus, que é o mTOR Classic, que eu me preocupo 100% com a técnica de execução. Então ali é como executar os exercícios de forma correta e segura. É aberto para todo mundo, porque a linguagem é muito fácil. No entanto, que o meu Instagram inteiro são cortes do evento, proposital, para mostrar para a pessoa que se ela está entendendo aquele vídeo, ela vai entender o treinamento inteiro. Lógico, um termo técnico ou outro, mas eu sempre adapto também a linguagem mais leiga. É uma característica minha.
Então o mTOR Classic ele é aberto para todo mundo, mas atinge muito mais estudantes, 30%, 40% às vezes da turma é estudante, das pessoas que não querem ser comum, e ali uns 60% da turma de personal trainer já formado. Esse é o mTOR Classic. Depois surgiu uma outra dor. Como que eu vou adaptar agora a técnica de execução, a musculação, a montagem do treino? Como é que eu vou fazer isso com uma mulher? Sendo que a mulher tem síndromes, disfunções e particularidades que só ela tem. Aí surgiu o mTOR feminino, que é o mTOR Saúde da Mulher. Onde eu falo de menopausa, gravidez, lipedema, celulite, flacidez, diástase, gravidez, como treinar uma mulher na menopausa, pós-menopausa, endometriose, adenomiose, amenorreia. Então eu falo tudo sobre saúde da mulher. Aí agora eu vou aprender a adaptar tudo que eu aprendi no Classic, adaptar a síndromes e disfunções das mulheres. E eu tenho um evento que está na 4ª edição. Então o mTOR Classic, só para você ver, eu estou na edição acho que 205 ou 206. O mTOR feminino, eu já fiz mais de 25 edições. Eu acho que eu vou para a 26ª, ou essa, no Rio de Janeiro agora, vai ser a 25ª. E eu vou para a 4ª edição do mTOR Experience. Qual que é o foco do mTOR Experience? São 3 dias de evento. Os outros são 2 dias. Esses são 3 dias. Falar sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal para profissionais da área da saúde. Fantástico. Personal trainer, estudante, nutricionista, fisioterapeuta, médicos e por aí vai. É aberto para isso. O foco é mudar a mentalidade. A gente vai lá no profundo, em vários... Eu me baseio, lógico, na musculação como item técnico. Então, tecnicamente eu vou falar de alta performance, vou falar de saúde da mulher, vou falar de lesões e vou falar de venda e marketing para personal trainer. Então é muito atrativo, mas o contexto que ele vai encontrar lá é realmente uma experiência. Interessante, uma experiência. Então, assim, são 3 dias de... São 3 dias. Teve alguém já, assim, conhecido ou relevante que já fez esse treinamento? Eu tenho vários casos interessantes, mas acho que o mais interessante para quem é personal trainer aí, e também você que tem lesão, médico. Então eu tive o Dr. Pablo, ele foi médico da Seleção Brasileira Sub-17 e também do Fluminense. E ele foi como um aluno comum, eu não sabia, e tem um momento que eu explico sobre o joelho, que particularmente é algo que eu estudei muito por causa do meu. E ele começou a fazer algumas perguntas técnicas, estava na minha frente, e eu falei, cara, esse personal aqui é muito bom, né? Aí eu falei, mas qual é a sua área de atuação? Ele falou, não sou da área. E eu explicando do joelho. Aí, se você quiser depois me permitir, eu posso fazer uma explicação aqui. Por favor, vou querer. Até pra gente relacionar com essas lesões do joelho, principalmente a última agora, que é a do Neymar, né? Que a lesão do Neymar, ela não começa no joelho, né? Então, se você vê a mecânica do corpo dele, porque existe a mecânica do corpo e existe a biomecânica, que é a aplicação das leis mecânicas. Então, a pergunta desse médico foi assim, até ao chegar que ele era médico, ele fez uma pergunta e eu falei pra ele, você é de qual área, então? Ele falou assim, não, eu sou médico. Falei, bom, que bom, mas qual a sua especialidade? Ele falou, sou ortopedista. Falei, dentro da ortopedia, qual é a sua especialidade? Ele falou, joelho. Aí eu falei, então você entende mais de joelho do que eu. A diferença é que você entende abrir um joelho, mexer nele e fechar. E quem entende de estabilizar esse joelho para as funções do dia a dia sou eu, que entendo de músculo. Uau. E aí ele fez uma pergunta, as pessoas que me procuram, eu opero de condromalácia. Mas elas retornam lá com a mesma dor. E aí eu falei assim, o problema não está na articulação, está em quem sustenta a articulação, que é a parte muscular. Então eu preciso fazer um direcionamento da força. Lembra que eu falei da hipertrofia regional? Então antigamente ninguém acreditava que dava para melhorar um vasto medial e um vasto lateral. Então eu pego os conceitos, juntei dentro da metodologia e fui explicando para ele por que a pessoa sentiria dor não só na parte lateral, que é a mecânica do joelho, e sim na parte medial. E aí tudo começava pelo tipo de pisada, né? Então, por que eu relacionei ao Neymar? Se não me falha a memória, a primeira lesão dele foi no 5º metatarso, que está para o lado de fora, que ele também pisa supinado.
ele também tem a perna arqueada. Então ele já tinha o geno varo, né? Valgo é a perna em X, né? E o varo é a perna de cowboy. Então ali ele já tinha uma sobrecarga mecânica no joelho que ele deveria sempre fazer um reforço muscular. Era importantíssimo, um período da carreira dele, e ainda é, porque para mim ele é muito jovem, ele conseguir fazer um trabalho de musculação. Ah, mas vai perder agilidade, mas vai perder... Não, se você souber fazer a sequência, se você entender a sequência do corpo, mobilidade, estabilidade, que são 5 passos da alta performance, que eu vou estar com o Dr. Alex Souto-Maior agora no Mtor Experience falando sobre isso, a especificidade. Então pode ser para qualquer atleta de qualquer esporte. No caso dele, estudar dentro do esporte dele, futebol, qual é a função dele. Então o Neymar sempre apanhou muito. Então ele sempre precisaria ter um reforço. Então seria legal ele ter ganho um pouco de massa muscular, mesmo que ele perdesse um pouco de velocidade, num determinado momento da carreira dele. No começo ele era muito leve, muito rápido, e ainda é um fenômeno. Mas eu acredito muito que um trabalho muscular focado em quem entende de reabilitação de joelho, realmente associado à musculação, consegue dar uma sobrevida aí e ele conseguir a alta performance que talvez ele não tenha tido nos últimos, pelo menos nos últimos 3, 4 anos. Mas peraí, você está querendo dizer então que isso aqui vai para o Brasil? Eu estou entendendo o seguinte, você está querendo dizer que tem possibilidade do Neymar jogar uma próxima Copa, porque envolvendo saúde propriamente, poderia? Tenho certeza absoluta. Sério? Porque tenho certeza absoluta. A mídia diz que não. Eu tenho 14 anos fazendo a mesma coisa todo dia. Eu só falo de musculação e de como executar os exercícios de forma correta e segura. Para você, vou te dar uma explicação técnica, tá? Se você não entender, você deixa aí nas perguntas que eu vou lá responder, sem problema algum. Segundo Gray Cook e Michael Boyle, o joelho é uma articulação de estabilidade. Ok? Eu falei que tudo começa pela pisada. A base do pé é um triângulo. A base do quadril é um triângulo. A base do ombro é um triângulo. Então tudo que é triangular se torna base, né? Triangular, já vê que são 3 pontos. Quem estabiliza o joelho? Na parte anterior, quadríceps. Na parte posterior, isquiotibiais e gastrocnêmios, panturrilha. E um músculo chamado poplíteo, que é o maior torque de flexão ali. Quem estabiliza o joelho na parte medial? A pata de ganso. É ela que fica sobrecarregada em um movimento. E a condromalácia puxa para fora. Quem estabiliza o joelho na parte lateral? O trato iliotibial junto com o glúteo médio. Então o trato iliotibial ele é formado pelo glúteo máximo nas suas fibras superiores, pelo músculo tensor e pela fáscia lata. Então o nosso poder de abdução de quadril é maior do que o poder de adução de quadril. E o que o Neymar, jogador, mais faz? Adução. Só que na mudança de direção do esporte, o músculo que tem que segurar. Por isso tantas lesões musculares, porque o músculo não está forte, treinado naquela especificidade. Então se, segundo a ciência, comprovado que o joelho é uma articulação de estabilidade, se eu melhorar os músculos que estabilizam o joelho, ele vai segurar. Por exemplo, o Neymar, por exemplo, o caso do Guga, né? Que o Guga era canhoto, então ele tinha um deslize no saibro, onde um quadril dele abria mais do que o outro. Como é que eu montaria um treino para o Guga naquela época? Eu teria que fazer um treino de musculação compensatório, para puxar aquela perna para dentro, porque ela estava alongando. E dentro da ciência tem algo que é muito importante. O músculo, quando se encontra extremamente alongado, ele perde o poder de fazer força. Então as lesões elas acontecem na desaceleração. Então é um trabalho a ser pensado com um corpo docente, e eu entraria ali na parte da musculação para poder fazer a técnica. Tecnicamente direcionar a força para o músculo-alvo, para aquela região, no caso o joelho, né? Os 4 lados, quadríceps, isquiotibiais e gastrocnêmios, pata de ganso, sartório, grácil, semitendíneo, na parte de fora, glúteo máximo, fibras superiores, tensor, fáscia lata, junto ao glúteo médio, que é o estabilizador que tem como sinergista o glúteo mínimo. Então, fazer uma estabilidade de quadril, porque é o maior problema de sobrecarga mecânica contínua
que o nosso maior, melhor e único, eu colocaria hoje, atleta do Brasil, que é o Neymar, que minha esposa tá ali, ela sabe que eu até chorei quando o Brasil perdeu, porque eu tinha esperança nele. E ele mostrou no pênalti. Sim. Do jeito dele. A gente tem que respeitar o jeito dele. Sim. Entende? Do jeito que a gente não respeitou o Romário, do jeito que a gente menosprezou o Ronaldo, quando ele teve a lesão, não vai mais voltar, não vai. E aí o que eu falo aqui, o corpo tem um poder regenerativo. O nosso corpo se regenera sozinho. Se você tiver a mentalidade correta e acreditar nisso. Eu creio muito nisso. Né? No entanto, que se você fizer um corte na sua pele aí agora, o que vai acontecer? Vai sangrar. O corpo vai começar a reagir. Às vezes você não precisa passar nada. O seu próprio corpo vai fazer ele vai ter a recuperação. Então, eu acredito muito na mentalidade desses grandes atletas, que foi isso que fez eles jogarem. O problema todo também é o pós-carreira, que a carreira termina muito jovem. Hoje um atleta com 40 anos é jovem, entendeu? Eu até os meus 38, 39, mesmo com uma placa e pino no quadril, eu ainda jogava junto com os jovens, tendo um destaque, né? Já mais pesado, mais forte e tudo mais. Depois eu parei por causa dos eventos. Mas enfim, poderia ir mais profundo ainda. Você é muito técnico e ao mesmo tempo muito didático, e como Obrigado. professor, como acadêmico, eu valorizo muito isso. Porém, eu tenho que voltar nesse contraponto, porque você está afirmando diante da câmera Sim. que você acredita, enquanto o Brasil inteiro está dizendo que não, que é possível um jogador como o Neymar, que a gente sabe que tem problema no joelho, voltar a jogar, não é voltar a jogar, é voltar a jogar uma Copa do Mundo, que ele poderia até se recuperar. E em alta performance. Ou seja, você ainda está acrescentando que é em alta performance. Sim. Então eu vou te pedir o seguinte, tem como você provar isso pra gente, mostrando, por exemplo, se eu colocar a nossa tela interativa aqui, você consegue provar pra pessoa que ele pode? Faço uma explicação básica aqui de uma análise mecânica do joelho e falar onde está o reforço muscular. O reforço muscular vai dar potência, e é a potência que vai gerar velocidade. Então vamos mostrar exatamente como que funciona isso. Bora lá. Bom, o assunto é seleção brasileira, Neymar e lesão. Então, já que ele disse que é possível, eu fiz o desafio. Agora você vai com didática, com técnica, da forma como você é, explicar isso pra gente, porque agora eu quero saber também, e aí, o Neymar pode ou não jogar a Copa do Mundo, a próxima Copa? Porque eles dizem que tá lesionado e não vai jogar. O Maurício falou que é completamente possível. Agora, Maurício, é com você, com didática e com técnica. Eu quero só observar. Beleza. Primeiro eu falei, né? Eu falei do joelho e falei que tudo começava pelo pé. Então, qual o formato do pé? Nós temos o pé aqui. Nós temos como base o dedão, beleza? E nós temos os outros dedos. Então, quando eu falo sobre os pontos ser um triângulo, eu tenho este ponto, esse ponto e o calcanhar como base, formando um triângulo. Ok? Então, tudo começa pelo pé. A primeira lesão que o Neymar, não sei se foi a primeira, mas estou falando aqui de forma de uma pessoa que é torcedora, audiente, né? Sou da audiência. Foi, se eu não me engano, no 5º metatarso aqui. Porque a sobrecarga mecânica dele é para fora. Joelho é a nossa maior articulação do corpo humano, a maior articulação do corpo humano. Então eu tenho aqui cabeça do fêmur. Deixa eu voltar aqui. Então eu tenho aqui a cabeça do fêmur. Tenho o fêmur. Deixa mais bonitinho aqui. E tenho a tíbia. Então eu vou desenhar de forma bem grotesca para ficar bem claro para você que está assistindo, tá? Então assim, aqui eu já desenhei basicamente, que está o quadril. Eu desenhei basicamente como que é o desenho da perna do Neymar, né? Porque tem uma semelhança com a minha, então é como se eu estivesse falando da minha, né?
Aqui nós temos a patela, e a patela ela tem que deslizar nesse eixo aqui. Então, a articulação do joelho, por ela ser a maior articulação, ela tem de 3 a 5 ml de líquido sinovial, que é um líquido interno, e tem algumas coisas que são interessantes de você saber. Nós temos os meniscos. Ops, que apagou. Nós temos o menisco. E qual que é a função do menisco? A principal função do menisco. Quando eu faço flexão e extensão, quando eu faço flexão, uma parte do menisco, tem um que é maior, um que é menor, ele vem para a parte da frente e é como se ele falasse para o osso do fêmur, ó, daqui você não passa. Então ele limita. Mesma coisa acontece na extensão. Então ele vem aqui para trás e fala, ó, daqui você não passa. Então, quando a gente olha para a situação aqui do Neymar, eu vou colocar uma linha aqui, ó. Ele tem a perna de cowboy. Então o corpo dele está jogando para fora. Jogando para fora. Então começa pelo pé. E a sobrecarga mecânica acontece dessa forma. Eu tenho uma compressão no menisco. Eu tenho uma compressão no menisco medial. Então a parte de dentro, parte de fora. Para ficar bem claro a parte de fora, para quem entende mais de anatomia, aqui eu vou colocar o outro osso que é a fíbula. Tá? Então aqui tá a fíbula para você ver. Então esse menisco tem a função limitadora. A outra função dele é coaptar esse osso aqui chamado tíbia, desses dois côndilos que são arredondados aqui do fêmur. Então, quando eu tenho o deslizamento da patela, ela sempre é puxada para fora. Então, a massa óssea desse côndilo, dessa parte externa, é maior do que a parte interna. Por quê? Porque tudo é vetor de força. Então, eu tenho uma sobrecarga mecânica nesse menisco, outra lesão dele. Ok? E agora eu tenho o oposto do outro lado. Então eu tenho aqui o oposto desse lado. Aqui eu tenho uma descompressão. Então esse menisco ele não está sofrendo o que esse menisco aqui está sofrendo, porque ele está sendo jogado para fora. Então quando ele rompe o ligamento cruzado, que tem também a função limitadora, e também vai um pedaço do menisco, se eu não me engano ele tem 2 operações de menisco, ele já não tem essa função de um lugar que precisa. Então, uma coisa que é muito importante ele entender, a musculação pode salvar o pós-carreira dele. Porque a maioria das pessoas que operam lá na frente, por exemplo, o próprio Zico, né? Você vai ver que está desenvolvendo uma artrose. Né? Vou deixar aqui, deixa eu ver se tem uma cor que deu, um azul aqui. Ó. Então ele começa a ter uma artrose. Tá? E essa artrose é limitadora, né? Então a gente precisa também de musculação para isso. Então eu tenho uma sobrecarga e aqui eu tenho uma falha, ou seja, a musculatura aqui está mais alongada, aqui ela está sobrecarregada e eu preciso de alguém que puxe ele para dentro. Vamos primeiro na patela. A patela ela vai ter os vetores de força. Então na mecânica do joelho, a patela ela é puxada para fora. Então, quando o joelho estende, que o joelho estica, essa patela ela é jogada para fora. Então, eu tenho um vetor de força. O vetor de força correto dela é o verde aqui, ó. É aqui que ela tem que correr, ficar entre esses 2 côndilos, né? Que são 2 acidentes ósseos, e ficar aqui dentro. Então, eu preciso de um outro vetor de força para puxar essa patela para dentro. Aí entra a musculatura. Quem que está aqui na frente estabilizando o joelho na parte da frente? O quadríceps. O quadríceps formado por 4 músculos, sendo que um desses músculos atua no quadril e no joelho, que é o reto femoral. Mas, quando a gente pensa só no joelho, nós temos os outros vastos, né? Vasto medial, intermédio e vasto lateral. O vasto medial eu preciso ter, e inclusive eu sempre falo isso nos treinamentos, ter um vasto medial desenvolvido com massa muscular ali vai garantir a saúde do seu joelho, tá? Então esse vasto medial, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Deixa eu voltar.
Ele tá aqui, ó. Ele sai do próprio fêmur e entra no tendão da patela. Então, o sentido da fibra é esse aqui, ó. Então, o vasto medial puxa para dentro. A patela já, naturalmente, pela mecânica do joelho, já é puxada para fora. Então, eu preciso de um equilíbrio de força. O que que acontece no pós-operatório? Esse varo do Neymar vai ser aumentado. Quando esse varo é aumentado, essa tíbia é deslocada um pouquinho mais para fora, porque não tem mais o menisco também para segurar e o ligamento, já não é o original de fábrica, ele também tem um varo adquirido, ou seja, essa perna fica mais varo do que a outra, o que faz com que esse quadril aqui, ó, tenha uma queda, o que acontece um drop pélvico. Então, todo mundo colocou nas redes, o Neymar tá mancando. Não, o Neymar não tá mancando, é que uma perna dele diminuiu o tamanho porque tá mais arqueada do que a outra. Quando eu falei que ele jogaria em alta performance, ele tem as atividades diárias, ele tem que treinar 2 vezes por dia, futebol, que é a especificidade dele. Hoje ele é um meio atacante, então ele se desloca, tem mudança de direção, isso é a especificidade dele. Então eu preciso ter um treino de musculação adaptado aonde seja compensatório para a gente segurar com a musculatura, porque o músculo sustenta o osso. O músculo ele se insere no osso, então o músculo sustenta o osso. Então um trabalho de musculação com certeza vai melhorar, principalmente na manifestação da força que ele precisa. Então por um período eu preciso focar em hipertrofia, aumento dessa massa muscular em determinadas regiões. A literatura nos garante isso através da hipertrofia regional. E eu estou falando e me colocando à disposição por causa da mTOR, da técnica de execução. Então é a mTOR que vai direcionar a força para o músculo-alvo. Esse músculo sendo desenvolvido, eu começo a ter um equilíbrio muscular onde essa musculatura tem que puxar mais para dentro, porque esse osso está sendo deslocado para fora e todo o peso corporal no seu deslocamento é deslocado para fora, sendo que eu já tenho uma debilidade estrutural aqui dessas cirurgias que ele fez. Então, o que eu poderia falar para ele faça musculação para não ter uma artrose e não precisar andar de muleta lá na frente, né? Ou andar mancando bastante, que vai dar um problema no quadril, vai viver com dores na lombar. Então, para evitar tudo isso daqui, musculação. E mais uma vez, eu reitero aqui o que eu tenho falado. mTOR é a técnica de execução e músculo é vida. Se precisar de mim, estou à disposição para ajudar toda a estrutura. Creio que o Neymar tenha acesso aos maiores e melhores treinadores do mundo, mas eu sou o criador da mTOR e eu consigo adicionar, consigo contribuir dessa forma para que ele aumente a sua performance. Quando eu falei de manifestação da força, por um período de hipertrofia e pós isso, potência, para ele ter potência muscular, que é isso que também vai trabalhar com as outras capacidades físicas dele, como agilidade, velocidade e o que ele mais precisa, né? E mantendo ali a especificidade no treinamento e mantendo ele em alta performance. Músculo é vida, músculo salva vida, salva a sua, Neymar, salva de outras pessoas. E para deixar a minha última frase aqui, a mTOR salvou a minha vida, né? A minha vida. Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol, não tive a oportunidade, mas eu convivi no meio e fui muito feliz, sou muito grato a Deus por isso. Mas quando eu operei no ano de 2010, aos 29 anos, eu, extremamente jovem, eu fiquei praticamente 2 meses de cadeira de roda. Então o que eu quero deixar aqui é que a mTOR, ela salvou primeiro a minha vida. E quando ela salvou a minha vida, eu entreguei minha vida para Jesus Cristo para levar isso para o maior número de pessoas. Então, se você puder passar isso para o maior número de pessoas, e lógico que um ortopedista conseguiria aprofundar mais, um fisioterapeuta conseguiria aprofundar mais, mas eu sou professor de educação física com muito orgulho e eu garanto para você que musculação vai salvar a vida de inúmeras pessoas, inúmeros atletas, e quanto mais eu puder contribuir para isso, maior vai ser o legado que eu estou construindo e que vai ficar aí. A mTOR, o Maurício Medeiros, ele passa, a mTOR fica. É isso.
Maurício, você fala que técnica sem posicionamento é invisibilidade, mas tem um ponto aqui interessante também. Você já ouviu algum tipo de profissional bombando nas redes sociais, mas na hora que você olha como técnico, você fala, meu Deus, como ele está cuidando de pessoas? Talvez não sabia, não tinha, estava ensinando errado, ensinando uma coisa que não deveria. Ó, hoje os 5 maiores treinadores do Brasil, eu tive a oportunidade de participar diretamente na carreira dele, passando a Emitor como ferramenta para essas pessoas. Eles tiveram um destaque técnico, mas eu conheço muita gente que a rede social, a internet, ela deu voz para as pessoas. E ela deu voz para muita gente boa e muita gente ruim. E uma mentira contada em tom de verdade e repetida se torna uma verdade. Então, tem muita gente que é muito básica, entende do que a pessoa quer ouvir, fala o que a pessoa quer ouvir e tem muita visibilidade. Enquanto isso, o outro tem tecnicamente muito conhecimento, não consegue passar esse conhecimento. Você, como professor acadêmico de alta qualidade, alto nível intelectual, você consegue entender. Quando a gente vai para um professor de laboratório, ele não consegue explicar para uma turma. E ele vai ter muita dificuldade de ser um influenciador na internet. Então, hoje nós temos os influencers fitness, que pode ser professor ou não, ele é um influencer. Nós temos o professor que é influencer, e nós temos o cara que é professorzão. Se você for ver em número de seguidores, o professorzão tá lá embaixo. Uhum. Porque hoje as pessoas procuram o que na internet? O entretenimento. Então você precisa ter uma dose de entretenimento para você ter o gatilho da atenção, para chamar a atenção, para você poder falar aquilo que você quer, para poder atingir essas pessoas. Então eu vejo que tem muitas pessoas que elas são muito boas para falar, mas que tem muitas pessoas que são infinitamente superiores, que não são boas para falar, que estão perdendo espaço para essas pessoas. Interessante. Agora, você é autor, você é palestrante, você é líder de um movimento disruptivo hoje no país. Que eu chamo de clã, o Clã Emitor. Clã Emitor, esse é o nome? Mais de 45 mil professores formados. Olha que interessante. Ou seja, no fim das contas, eu entendo, quando eu vejo um profissional como você, que não é simplesmente técnico, não é só trabalho, me dá a ideia de um legado que você quer deixar. E aí eu quero te perguntar o seguinte, a partir disso, daqui a, vamos pegar 10 anos ainda, estaremos aqui, se Deus quiser, daqui a 10 anos, o que você quer que tenha mudado de verdade na forma como a educação física é ensinada no Brasil, a partir daquilo que você já tem feito? Primeiro, o personal trainer é o médico da saúde. Opa. Por quê? Porque na faculdade de educação física não tem patologia. Na faculdade de medicina, o que eles estudam é a patologia. Então, eles são muito bons para patologia, para doença. E o personal trainer para saúde. Então, o médico da saúde. Eu quero uma equivalência. O que eu vejo daqui a 10 anos é o personal trainer sendo valorizado como um fator social fundamental de transformação na vida de todas as pessoas através do exercício físico. Não digo só da musculação, mas do exercício físico em geral, do movimento. Então, em relação ao Emitor, ela rodando o mundo, isso é uma palavra de Deus na minha vida, eu creio e vou lutar até o meu último suspiro para que isso aconteça. Mas a Emitor como uma matéria dentro da Faculdade de Educação Física no Brasil e no mundo, sendo uma matéria, ou seja, a técnica de execução sendo uma matéria que vai ser estudada por alguns semestres para preparar realmente esses profissionais para o mercado de trabalho, para que eles sejam reconhecidos, valorizados e livres. Fantástico, incrível. Eu tenho um quadro aqui, sempre que a gente chega no final da conversa, que eu chamo de consultoria grátis. O que é isso? Você vai imaginar uma pessoa diante de você, uma pessoa que você ama, sua esposa ou seu pai, propriamente dito, e você vai responder uma pergunta para ele de forma técnica, mas de forma verdadeira, de forma precisa e específica. E a minha pergunta seria o seguinte: se você pudesse deixar uma mensagem, só uma mensagem, para quem está assistindo a gente agora, para as pessoas que temos estudantes, temos pessoas que já são profissionais, temos pessoas que estão interessadas na área, temos pessoas que já fizeram um curso seu, pessoas que ainda não fizeram, mas poderão fazer, claro. Se você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas, que assim, de motivação, mas ao mesmo tempo técnica também,
o que você falaria? Como se você falando pro seu pai ou para alguém que você ama? Músculo é vida. Isso já está comprovado cientificamente, já tem estudo mostrando, principalmente quem tem mais massa muscular nos membros inferiores vive mais. Olha só. Agora, com o Covid, as pessoas que tinham mais massa muscular sobreviveram mais. Acidentes de alto impacto, pessoas que têm massa muscular sobreviveram mais. E o músculo é um tecido ativo, um tecido vivo, que você precisa abastecer ele, você precisa estimular para o seu corpo não achar que não é importante e você precisa manter ele através da sua alimentação. Então, o que eu falaria hoje para o meu pai, para o seu pai, que não participou dessa geração de agora, que vai ter academia à disposição, se movimentem, faça o seu músculo trabalhar, não só com peso, né, da musculação em si. Não é ir à academia somente. Pode ser, seria o ideal. Mas se movimente, trabalhe seus músculos, porque é ele que vai, em algum momento, garantir a sua vida. Você ouviu, é mais do que um talk show. Hoje foi simplesmente um curso, foi uma imersão. Você está ganhando uma imersão aqui. Você está vendo tanto conteúdo rico, extraindo esses códigos, esses insights de forma prática para você usar na sua vida. Então, curte, comenta, deixa sua dúvida aqui. Isso aqui é um processo ativo. Tenho certeza que Maurício pode responder. Eu vou conduzir também. Esse é o espaço seu, seja no Instagram, seja no YouTube, e compartilha com quem precisa também ouvir essa mensagem, esses códigos para transformar a própria vida. Maurício, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por estar aqui hoje, contribuindo com a nossa audiência. E deixa suas redes sociais, seus contatos, fala do seu evento, como as pessoas te encontram. A gente vai colocar aqui embaixo também. Sim, primeiro para me encontrar pelo Instagram é mais fácil, porque no YouTube você talvez já tenha até visto vídeos meus. Eu fiz parte do Fábrica de Monstros, que nasceu lá em 2015 com o meu amigo Léo Stronda, que ainda é o canal dele até hoje. Então toda a parte técnica lá atrás, eu que pude contribuir, tem vídeos meus lá. Eu não tinha barba, era bem mais magrinho e tudo mais, mas já começou desde lá de trás. Então você vai me encontrar mais no Instagram, @MauricioMTor, MTOR, tudo junto. Pode mandar lá, sou eu mesmo que respondo o direct, tá? Então eu tenho uma parte bem ativa ali, de respostas no direct. Depois que bateu 1 milhão, ficou um pouco mais difícil, então às vezes a minha assessora direta lá, ela responde, mas tudo que é pessoal eu respondo. E o mTOR tá aí, é só você digitar www.mtor.com.br dentro do meu site. Direciona para todos os eventos, também para os produtos, a roupa fitness, tô lançando uma marca de suplemento, comecei com um pré-treino, tem de tudo, tem as mentorias e lá você pode tirar suas dúvidas e perguntar, e também estou à disposição também na forma do gratuito lá, colocando vídeos todos os dias, falando sobre como executar os exercícios de forma correta e segura, para você ter mais vida na sua vida. Conteúdo de valor para você nessa selva que é a internet, um conteúdo muito rico, um conteúdo que vai te ajudar, e esse é o nosso objetivo aqui, trazer pessoas que tenham a acrescentar para transformar a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência de hoje, eu te espero no próximo Códigos da Mente. Até lá!